Irmãos, antes de abrirmos no texto alvo do estudo de hoje, que é a continuação dos nossos estudos na Epístola de Tito, eu gostaria de ler algumas manchetes de notícia que vi em uma breve pesquisa desta semana. Essas manchetes diziam: homem foragido há 2 anos por roubo qualificado é preso no sul de Santa Catarina. Outra manchete dizia: homem acusado de traição é investigado por desvio de dinheiro em Joinville. Ainda outra manchete dizia: homem é investigado por pirâmide de criptomoedas. Ainda outra diz: homem é preso suspeito de abusar sexualmente de mulheres. E por fim, homem famoso é acusado de trair a esposa com uma mulher casada. Quando vemos todas essas manchetes, quando escutamos ela ainda num contexto de Brasil, muitas vezes pensamos em algumas classes que se enquadrariam em todas estas notícias. Pensaríamos talvez em políticos abusando do seu poder, da sua autoridade, talvez naqueles que são envolvidos com o tráfico, enfim. Leríamos estas notícias e pensaríamos logo neste tipo de pessoa. Porém, todas as vezes aqui onde eu disse o substantivo homem, eu fiz uma substituição. No título da notícia, onde estava ali a palavra pastor. Todas essas notícias eram relacionadas com pessoas que se apresentam e exercem um ofício em algum local como pastor. Eu reitero que todas essas notícias foram frutos de uma breve pesquisa. Achei que eu ia ter que garimpar muito mais a internet, me esforçar muito mais. Porém, em um breve Google, logo me deparei com muitas e muitas notícias. É um pequeno recorte de um grande problema que a gente vive. Afinal de contas, sim, os jornais se atentam aos grandes escândalos, talvez que envolvem grandes comunidades, mas tantas e tantas vezes passam despercebidos os escândalos que envolvem pequenas comunidades, que talvez não tenham tanta notoriedade. Além disso, passa despercebido para a mídia os problemas doutrinários, afinal, isso não faz diferença nenhuma para eles. Isso mostra para a gente os problemas que vemos no nosso Brasil, de abusos relacionados à posição pastoral, onde ovelhas do Senhor são exploradas por líderes infiéis. Talvez você que hoje é membro desta igreja, ou que nos visita, é alguém que já viveu em um ambiente assim, onde o pastor explorava os fiéis, locais onde a mensagem de Cristo, a mensagem do perdão dos pecados, o evangelho, era deixado de lado e era colocado sobre aquelas pessoas difíceis fardos. Eram colocadas sobre as ovelhas de Cristo cobranças baseadas em opinião de um homem. Pastores que abusavam do seu cargo, oprimindo e causando grande escândalo. Talvez você é um que já viveu isso e hoje está aqui. Isso evidencia o problema dos falsos ensinos e dos falsos mestres presentes em meio à igreja. Porém, essa não é uma realidade somente do nosso tempo, somente do Brasil. Porém, pelo contrário, é uma dificuldade, é um grande mal
que assola a igreja de Cristo desde lá do início, desde o período apostólico. E é isso que o texto de hoje vai tratar. Olhando para Tito 1, do versículo 10 ao 16, vamos ver aqui o apóstolo Paulo apresentando o problema grave que existia nas igrejas de Creta, relacionado aos falsos ensinos, aos falsos mestres. E aprenderemos então instruções importantes de Paulo a Tito, aos presbíteros, de como lidar com esta situação. Vamos então ao texto que está em Tito 1, do versículo 10 ao 16. Tito 1, do 10 ao 16. O texto bíblico vai dizer o seguinte: porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentidos e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Amém? Que o Senhor nos ajude a entender e compreender a palavra dele. Antes de iniciar a explicação do texto, eu gostaria de destacar que o estudo será dividido em 3 partes. No versículo 10, primeiramente, veremos o problema, a presença dos falsos mestres em meio às igrejas. No versículo do 11 ao 14, veremos então a segunda parte, onde veremos a instrução a Tito. Diante deste problema, o que Tito deveria fazer. E por fim, no versículo 15 e 16, veremos a terceira parte, onde veremos as consequências do falso ensino. E desta forma percorreremos então o texto bíblico. Vamos à primeira parte, que está no versículo 10, onde é apresentado para nós o problema, a presença dos falsos mestres. Até aqui, gente, nas 2 primeiras pregações que vimos de Tito, que o pastor Léo esteve pregando nas 2 últimas semanas, Paulo escreveu acerca de coisas positivas, coisas boas. Vimos, por exemplo, no primeiro sermão, como que Paulo fala de Tito, um verdadeiro filho, que aprendeu com o apóstolo, que guardou a doutrina fiel, que o apóstolo podia dizer que caminhava na fé comum. Este era Tito, aquele que recebeu esta carta. Também falamos na semana passada acerca de uma das missões que Tito tinha ali,
a grande missão era organizar a igreja. E qual era o primeiro passo? Ele deveria promover a eleição de presbíteros, pastores. E vimos como Paulo vai apresentando para ele as características deste pastor. Que, resumindo, podemos apresentar que a ideia do caráter irrepreensível, alguém de bom testemunho, e que, além disso, almeja bem a palavra de Deus, ensina, é fiel a toda boa doutrina e a palavra do Senhor. Porém, depois de falar destas coisas que são positivas, ele entra no grande problema. E o problema era esse: falsos ensinos estavam atingindo aquelas igrejas recém-formadas na ilha de Creta. Aquelas igrejas cheias de pessoas que estavam conhecendo a fé, já estavam lidando com falsos mestres que surgiam em meio a eles. Inclusive, meus irmãos, eu destaco, é por isso o motivo da urgência em relação à eleição dos presbíteros, dos pastores. Se você reparar no início do versículo 10, ele vai dizer o quê? Por quê? Ele vai conectar com o que ele estava falando. Tito deveria eleger pastores fiéis, capazes de exortar, capazes de ensinar o reto caminho, porque estavam ali, no meio daquela igreja, homens causando grande confusão, grandes problemas. E a primeira pergunta que a gente precisa fazer em relação a estes homens é: quem eram estes que propagavam os falsos ensinos? No versículo 10, Paulo vai denominar estes homens como os homens da circuncisão. Quem eram estes homens? No início do cristianismo, um dos principais problemas que surgiram na igreja foram a presença de pessoas em meio à comunidade que apresentavam ensinos judaizantes. Eles eram judeus que adentravam então em meio às comunidades, se achegavam ao cristianismo, mas eles não abraçavam a doutrina apostólica por inteiro. Pelo contrário, eles adentravam ali, mas eles começavam a cobrar de todos os crentes coisas que eram reservadas aos judeus. Eles cobravam isto dos gentios, daqueles que estavam conhecendo a fé. Principalmente isto era manifestado pela cobrança em relação à circuncisão, à marca da circuncisão. E além disso, havia uma cobrança exacerbada para que eles guardassem as inúmeras dietas restritivas dos judeus. E estes irmãos então propagavam isso. Lá em Creta, parece que havia um ingrediente a mais. Muitos comentaristas vão apontar que estes judeus, eles tinham grande contato com as filosofias gregas. Já eram judeus que estavam vivendo muito ali com os pagãos e tendo contato com estas novas filosofias. E a filosofia grega era marcada por um grande dualismo entre a matéria e o imaterial, e tudo que era material deveria ser então rejeitado. Estes homens impunham então normas, regras mais pesadas ainda. Lá no texto de 1 Timóteo, parece que o outro discípulo de Paulo lida com o mesmo problema. E Paulo diz a Timóteo de dietas extremamente restritivas, um ascetismo. Pessoas estavam com este fardo pesado sendo colocado sobre elas. Percebam que isto trazia um grande dano à igreja. E por que isto era um grande dano? Porque em meio a estas muitas regras que estes judaizantes colocavam sobre o povo de Deus,
Havia uma mensagem que é central para nós, para o cristianismo, que era deixada então de lado. Aquilo que é o cerne da igreja. Aquilo que deve ser pregado, anunciado, deve ser ensinado em todo local, era deixado de lado. E o que é isso? A ideia da salvação somente pela fé em Cristo Jesus. O Evangelho de Jesus. Estes mestres, quando entregavam este tanto de regras, apresentavam para eles que a salvação não é fruto somente da graça, do favor imerecido que Cristo realizou por nós, mas a salvação envolvia alguns pré-requisitos. Olha, vocês têm que guardar isto, isto e isto. Isto faz parte também da tua salvação. Percebam que ele removia, este ensino removia a glória que é devida somente a Jesus. E entregava esta glória, então, aos homens. Você também tem uma parcela. Você também faz coisas para obter esta salvação. Não basta mais crer somente na morte do Cordeiro. Você também precisa conquistar os seus méritos. Isto é um ensino terrível e que estava adentrando aquelas igrejas. Diante da gravidade daqueles fatos, Paulo vai destacar algumas características duras daqueles homens, ainda no versículo 10. O apóstolo vai dizer que eles eram insubordinados. E, gente, a palavra aqui no original passa a ideia de desobediente, de uma criança teimosa. Lembra como Paulo define Tito, lá no versículo 4, como verdadeiro filho, que anda na fé comum. Aqui, estes que agora estão assumindo as posições de mestre naqueles locais, não são verdadeiros filhos, mas são filhos da falsidades. São crianças teimosas, que não sujeitam seus ensinos à autoridade do apóstolo. E logo não sujeitam os seus ensinos à autoridade do próprio Jesus, que era a fonte de todo aquele ensino. Uma característica que a gente vê presente em todo falso mestre, gente, é a característica de que eles se veem como pessoas que estão acima de tudo e de todos. São homens orgulhosos, que têm para si que suas palavras têm um nível de autoridade que ninguém pode contrapor. Assim é um falso mestre. A gente vê por aí. A palavra dele tem mais peso do que tudo. A palavra dele vale por cima de qualquer conselho, qualquer palavra de um irmão. E mais do que isso, a palavra dele está acima até mesmo da palavra de Deus. Estes eram falsos mestres, homens cheios de si, insubordinados, que não sujeitavam o ensino deles a ninguém. Seguindo ainda no versículo 10, falando sobre estes homens, Paulo vai dizer que estes insubordinados falavam coisas sem sentido. A ideia aqui é que eles falavam coisas que eram desprovidas de qualquer valor, que não tinham proveito nenhum. São palavras totalmente vazias, que poderiam até ser atrativas ao ouvido das pessoas, mas que, se olhando de um aspecto espiritual, real, não agregava em nada, pelo contrário, não tinha nada para trazer de bom a ninguém. Eles deixavam de oferecer Cristo, que é tudo. Na verdade, é Cristo que oferece valor em todas as palavras. E deixando de oferecer Cristo, então, eles não entregavam nada
para os seus ouvintes. A única coisa que esses homens produziam no final era engano, porque eles eram então grandes enganadores. Vimos então o problema. Qual é o problema? A presença de falsos mestres. Ali, naquelas recém-igrejas formadas nas ilhas de Creta, homens judaizantes que estavam ensinando algo que desviava as pessoas do verdadeiro evangelho. Diante do problema, Paulo entrega uma instrução a Tito. E é o que a gente vê do versículo 11 ao 14. No versículo 11, há uma instrução inicial que o apóstolo dá ao seu jovem discípulo. E essa instrução é o seguinte: precisa fazer com que se calem. Precisa fazer com que se calem. E, gente, quando a gente lê em português, já é assustador. Já parece ser uma medida dura. Mas quando a gente olha no original, ele usa um verbo raro aqui, que é traduzido como essa ideia de fazer eles se calar. O verbo aponta para a ideia de colocar uma focinheira ou uma mordaça na boca daqueles homens. Normalmente era usado para animais selvagens. No Brasil, por exemplo, a gente tem certas raças de cachorros, de cães, que precisam obrigatoriamente usar a focinheira. Por quê? Por causa do grande perigo que representam. Em meio a um passeio, caso haja uma mudança em seu temperamento e ataque alguém, pode trazer grande dano. Então ele precisa usar a focinheira. E a ideia é essa. Estes homens são tão perigosos, que Paulo já fala: coloque uma focinheira neles. Eles não podem falar. Eles representavam um grande risco. Paulo, inclusive, vai dizer que eles estavam pervertendo casas inteiras. Há discussões se casas inteiras aqui eram igrejas em sua totalidade, afinal, igrejas se reuniam em casas, ou se estas casas representam realmente pequenas famílias que faziam parte da igreja. Mas o ponto é, várias pessoas estavam se desviando da fé verdadeira por causa destes homens. Esse perverter traz a ideia de levar à ruína, de arruinar, de arrancar uma planta pela raiz. O que eles estavam ensinando não eram doutrinas que tratavam de assuntos secundários. Não eram doutrinas onde poderia haver certa divergência entre os irmãos. Não, o que eles estavam ensinando atacavam aquilo que era o cerne, que é o cerne da nossa fé, que é o Evangelho de Jesus. As inúmeras regras judaicas, as imposições filosóficas, aquele tanto de obra que eles estavam exigindo, só criava no coração daqueles ouvintes orgulho próprio, orgulho em si mesmo. Só criavam pessoas confiando em si para a própria salvação. O pior de tudo é quando Paulo fala o motivo pelo qual eles faziam isso. Por que que homens se põem a fazer algo tão terrível em meio à igreja do Senhor? No versículo 11 ainda, Paulo vai dizer que eles tinham a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Veja, uma observação que faço, não muito diferente do tempo de hoje, né? Não muito diferente do tempo de hoje. Se eu disse que uma das características do falso mestre é esta palavra que não sujeita-se a nada, que se põe acima até mesmo da palavra de Deus. Outra característica do falso mestre é a ganância e o desejo de poder. Ele deseja se elevar cada vez mais.
Esse tipo de líder só deseja uma coisa: reconhecimento, status. A sua pregação não é para elevar ao Senhor, elevar a Deus, glorificar ao Senhor, mas é para glorificar a si mesmo. É para conseguir benefícios para si mesmo. Se nos sermões anteriores vimos que a boa doutrina anda de mão dada com um bom caráter, o sermão de hoje nos mostra como que a falsa doutrina anda de mão dada com o caráter corrompido. Estes homens espelhavam em seu caráter aquilo que eles faziam e ensinavam. Eles espelhavam isso. É curioso que no versículo 12, Paulo vai citar um homem que era conhecido como profeta entre os pagãos, entre os gregos. Este profeta se chama Epimênides, e ele viveu 6 séculos antes de Jesus. Ele era considerado ali, entre os gregos, como alguém que falava coisas, revelações superiores, e ele disse uma certa frase onde é dito: os cretenses eram sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Obviamente, o apóstolo Paulo não o via como profeta, ele só faz uma referência aqui. O profeta entre os gregos ali. Mas Paulo diz que, nestas palavras, o que ele disse é verdadeiro. E é curioso isso. Epimênides disse isso porque os cretenses, eles eram vistos como pessoas extremamente imorais entre os gregos. Eles eram vistos dessa forma. Se você olhar no grego, o verbo kritse, que é de onde surge o nome Creta, é o verbo mentir. E entre os gregos, então, os cretenses eram vistos como estes mentirosos, como estes que têm um caráter corrompido. Paulo, ele faz uso disto que era presente em meio aos gregos e diz: isto se aplica a estes homens. Paulo aproveita deste dito que era conhecido entre os gentios, entre os moradores de Creta, e fala: olha, isto realmente se aplica para estes homens. Eles falavam mentiras acerca da verdade do Evangelho. Além disso, eram sim, estas palavras bestas malignas representam uma malícia que se compara a feras selvagens. E por fim, eles também eram glutões preguiçosos. Pessoas que visam somente o seu prazer, que querem mais e mais para si, levando pessoas a cabo, à custa da vida de outras pessoas. Estas palavras de Epimênides se aplicam a estes homens. Isto que Paulo diz aqui. Porém, perceba que há uma continuação na instrução de Paulo. A primeira instrução que ele deu a Tito é: cala esses homens. Tolerância zero. Eles não podem ficar ensinando, não. Eles não podem ficar aí propagando as falsas mentiras. Primeira coisa, eles já têm que pôr a focinheira. Tem que calar. Mas Paulo continua uma instrução de como ele deveria lidar. E dá aqui um segundo passo. Veja o que diz o versículo 13 e 14. O apóstolo escreveu: portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Veja que Paulo apresenta para Tito o procedimento de como eles deveriam lidar, e ele parece corroborar com o ensino de Jesus lá em Mateus 18. Paulo pega aqui aquilo que Cristo ensina para nós como igreja, como a maneira de tratar o pecado, e aponta para tratar aquela realidade que estava acontecendo nas igrejas. A exortação é que agora estes homens estão em pecado, vá lá e os exorta.
os exorta para a verdade, para que se arrependam deste mau caminho, se arrependam dos falsos ensinos. O objetivo para que eles sejam sadios na fé. Percebam uma coisa, meus irmãos. Vemos aqui um exemplo da graça que é a disciplina da igreja. Olha quão terrível e quão destrutivo é a presença de cada um destes homens ali. Mas agora Paulo instrui Tito para, olha, os exorte e os chame ao arrependimento. Os chamem para a fé verdadeira, para que sejam sadios. A ideia é que ele deveria fazer isso com os falsos mestres e também com aqueles que estavam abraçando a ideia deles. Mas vá lá e os exorte. Vemos o exemplo da justiça que anda de mão dada com a misericórdia. É isso que acontece quando há disciplina dentro do contexto da igreja. A disciplina é uma graça, é uma bênção de Deus. E é isso que Paulo instrui Tito a fazer aqui. Uma observação que faço em relação a esta instrução de Tito é que aparentemente Tito deveria fazer isto acompanhado dos presbíteros que seriam eleitos, apesar deles não serem mencionados diretamente aí. Por que eu falo isso? Porque no versículo 9, se você retornar no versículo que a gente estudou no sermão passado, vai dizer que uma característica do presbítero é que ele deveria ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Então veja, Paulo colocou como uma prerrogativa para o pastor esta habilidade de ensinar o reto ensino e trazer de volta aqueles que se desviam. Então é provável que Tito, junto com estes presbíteros, deveria, após calar aqueles homens, se reunir com todos que abraçaram este ensino, os exortando a retornar para a fé verdadeira, chamando cada um ao arrependimento. Vimos então aqui a instrução. A instrução é: estes homens precisam ser calados. Após isso, os chamem ao arrependimento. É óbvio, gente, seguindo Mateus 18, a gente sabe, caso eles não se arrependessem, isto ia tomando uma proporção, chamaria mais testemunhas, não há arrependimento, iria então para toda a comunidade para ser excluído. Assim acontece a disciplina. E por fim, vemos agora, no último trecho, as consequências do falso ensino em meio àquelas comunidades. Veja o que diz o versículo 15, que abre esta sessão. O texto diz: todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidos. Algo extremamente marcante em meio ao ensino e à prática da igreja primitiva foi a aplicação do ensino de Jesus, que dizia que o que contamina a pessoa não é aquilo que entra pela boca, mas é aquilo que sai da boca. Ensino que Cristo disse em Mateus 15, versículo 11. O que contamina o homem é aquilo que sai do nosso interior. O nosso problema está ligado com o interior nosso, não com estas regras que visam somente aquilo que estamos colocando para dentro da boca. Em Atos 10, no início do livro de Atos, Pedro, ele recebe uma visão do Senhor, deixando claro para ele o fim destas guardas, com o fim destas realidades de guardar estas dietas rigorosas. Lá em Atos 10, Pedro tem uma visão onde Deus ordena a ele: toma e come, toma e come. Não rejeite aquilo que purifiquei. Veja
A igreja não deveria mais se submeter a estas questões que eram reservadas aos judeus no Antigo Testamento, porque todas estas regras eram para fazer a distinção entre os judeus e os gentios, mas agora em Cristo, eis que houve reconciliação. Os povos estão conciliados, não há mais sentido em guardar estas coisas. Isto faz parte da mensagem do Evangelho, faz parte da liberdade em Jesus, da obra redentora de Cristo. Porém, os cretenses estavam colocando-se debaixo deste jugo novamente. Das muitas regras judaicas, das filosofias gregas, inclusive, que estes mestres submetiam a eles, isso tudo estava corrompendo a consciência deles. Veja que em meio àqueles ensinos, eles estavam deixando de se preocupar com o mais importante, que era o interior. Paulo vai dizer que eles estavam então com a mente corrompida, enquanto se preocupava com estas inúmeras regras que eram apresentadas a eles. A consequência era cada vez mais um afastamento do Senhor, pois eles se afastavam da verdade. A grande realidade é que os cretenses estavam se assemelhando aos seus falsos mestres. Aqueles homens estavam se aproximando daqueles que agora eles seguiam. E Paulo vai dizer que estes homens eram homens que nem conheciam a Deus. Até diziam que conheciam, mas eles não conheciam. Então, quanto mais aqueles cretenses abraçavam estes falsos mestres, mais se assemelhavam com eles e se afastavam de um relacionamento verdadeiro, genuíno com o Senhor. Entravam em inimizade com Deus, juntamente com os seus mestres. Esta era a grande consequência. Dessa forma, terminamos o texto de hoje, onde vimos a gravidade da presença de falsos mestres em meio àquelas igrejas e os seus inúmeros falsos ensinos, e como que esses ensinos traziam danos severos ao Evangelho. Vimos como Tito e os presbíteros são chamados a atuar naquela situação, calando aqueles homens, chamando eles ao arrependimento. E vimos as duras consequências do falso ensino, da presença de falsos mestres em meio à igreja. E diante disso, eu gostaria de trazer então aplicações para nós. O que esse texto pode nos ensinar como Igreja Batista Itaipu? E uma primeira aplicação, gente, que eu gostaria de trazer é: cuidado com os falsos mestres. Cuidado com os falsos mestres. Olhando para o texto que trabalhamos hoje, que vimos hoje, exploramos hoje, não tem como não falarmos sobre isso. Destacar os grandes perigos que há em meio às muitas vozes que nós escutamos diariamente. Vozes que falam muitas vezes em nome de Jesus. Hoje, meus irmãos, parece que o perigo dos falsos mestres está ainda mais acentuado. E por que eu digo isso, gente? Porque hoje em dia os falsos mestres nem mesmo precisam estar aqui, circulando em nossos corredores, sentado em um dos nossos bancos. Eles nem precisam estar congregando conosco. Um falso mestre pode entrar na casa de cada um dos irmãos aqui, por meio de um simples aparelho que deve estar no bolso da maioria aqui, que é o celular. Quantas e quantas pessoas não escutamos nas inúmeras redes falando em nome de Jesus e propagando as suas verdades?
O que mais temos na internet são falsos mestres. Homens que muitas vezes nem estão em submissão a uma igreja local, que nem fazem parte de uma igreja, mas está lá, falando que é parte do povo de Deus. Homens que não se submetem a uma liderança, e muito menos se submete à palavra do Senhor. Pessoas que estão sedentas por recursos materiais, que o que mais deseja é o reconhecimento, é o poder, é a notoriedade. Que o que mais deseja não é que Cristo seja proclamado, mas o que mais deseja são mais seguidores e mais seguidores em suas páginas, para que eles possam então angariar mais recursos, ter mais influência. Isso está cheio na internet. É lógico, meus irmãos, a internet proporciona muita coisa boa. Eu, inclusive, faço muito uso. Há ótimos pregadores quando a gente varre o nosso YouTube, as nossas redes sociais. Muitas vezes temos o privilégio de ouvir servos do Senhor, tal como Augusto Nicodemos, Jonas Madureira, Hernandes Dias Lopes, Heber Campos Júnior. Todos estão lá com sermões hoje em dia sendo gravados, ensinos sendo compartilhados, e isso é bom. Porém, em contraste e em um número muito maior, há falsos mestres ali. Há falsos mestres que estão ensinando o extremo da libertinagem. Homens que não falam acerca da necessidade do arrependimento, do pecado em nossas vidas, da necessidade de nos curvarmos diante de Cristo como Senhor. Porém, também há homens no outro extremo, o extremo do legalismo, como a gente viu aqui. Homens que falam coisas que agradam aos ouvidos de muitos crentes, que pouco fala da nossa necessidade de Cristo, diária, constante, mas que estão lá elogiando os crentes e falando como a sua postura é boa, como você é bom, como as suas obras são elevadas, e pouco fala de Jesus, e está lá também, ganhando seguidores, propagando o legalismo, porque só fala de boas obras, caráter, mas não fala da cruz. E estão lá também. Há ainda aqueles falsos mestres que misturam política com cristianismo, que a gente nem sabe separar mais quem é Jesus e o político que toda hora ele está lá falando e misturando na mensagem. Há aqueles também que misturam mercado financeiro, sucesso profissional e esse tanto de coisa com a mensagem de Cristo, deixando de lado o Evangelho, como se Cristo fosse isso, investimento em ações, investimento em criptomoeda e sei lá o quê. Esses falsos mestres estão aí, chamando pessoas de lindo, de linda, enchendo seus bolsos de dinheiro, ganhando milhões com motivações ligadas à ganância e o poder. Veja, não muda nada do tempo daquelas igrejas de Creta. É a mesma coisa, a mesma postura. Diante disso, meus irmãos, cuidado com os falsos mestres. Avalie aquilo que você tem escutado em casa. Estas vozes que você tem colocado no seu celular. E trago aqui algumas perguntas que você deve fazer diante do que você tem consumido. Por exemplo, pergunte-se o quanto que este pregador fala de Jesus. Ele cita a respeito da boa nova de Cristo. Ele é um homem que fala sobre o pecado, sobre arrependimento, sobre a cruz, sobre a nossa necessidade de um Salvador. Porque um pregador fiel vai falar disso. Ele vai querer falar disso o tempo todo. Ele vai tentar a todo tempo falar de Jesus. Então, se o que você tem escutado não fala disso, é bom avaliar. É bom avaliar. Outra pergunta que você deve fazer, o quanto que ele te constrange a buscar a Cristo. Vimos que a característica do falso mestre é fazer com que todo mundo o procure, que todo mundo centre a vida nele. É ele erguer-se em poder.
Agora, o quanto ele te fala a buscar a Jesus, a necessidade de você ter relacionamento com Cristo, relacionamento com a palavra de Jesus, o quanto ele te constrange a isso, o quanto que ele baseia as suas palavras nas Escrituras, na Bíblia. Às vezes, este que você tem escutado fala horas, 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 e não lê um versículo bíblico. Ele é alguém que abre o texto, explica o texto, aplica a sua vida, porque é isso que alguém fiel vai fazer. Isso é característica de um líder fiel. Além disso, o quanto que o que ele fala está de acordo com aquilo que você tem aprendido na sua igreja local. O quanto que o que essa pessoa fala está de acordo com o que você tem aprendido aqui, no púlpito desta igreja. E nesse ponto eu faço inclusive uma observação. Valorize o pastor da tua igreja local. Valorize o seu pastor. No nosso caso é o pastor Leonardo. Precisamos valorizar. Desfrutamos do privilégio, porque talvez vivamos exceções, vivamos entre as exceções, de ter uma igreja que é uma igreja bíblica, que se preocupa com o ensino das Escrituras com fidelidade. Isto é uma cultura que o ministério pastoral desta igreja desenvolveu há um certo tempo. Quando cheguei aqui já era assim. E isso é muito bom. Temos o privilégio de se assentar nestas cadeiras, entender o texto bíblico, aprender sobre o texto bíblico, levar aplicações que vêm direto da palavra para as nossas casas. E isso é maravilhoso. Então valorize o que você tem aprendido aqui. Tenha em alta conta o que tem sido pregado nesta igreja, pois é fundamentado nas Escrituras. Não abra mão disso. Pessoas têm caído no erro de elevar falsos mestres em sua vida. Mestres que pouco importam com esses seus seguidores, que não têm preocupação nenhuma com as ovelhas de Cristo. São os lobos que Jesus tanto falou quando esteve aqui na terra. São pessoas que não temem a Deus e que visam somente os seus próprios interesses. Não deixem que essas pessoas se apropriem do papel de liderança em suas vidas. Cuidado com os falsos mestres. Uma segunda aplicação que eu gostaria de fazer é: considere como motivo de disciplina o falso ensino na igreja. Considere como motivo de disciplina o falso ensino na igreja. Gente, o nome da nossa série é Colocando a Igreja em Ordem. É essa a missão que Paulo deu a Tito. Vá para a ilha de Creta e organize estas igrejas recém-formadas. E o que esperamos é que esta carta produza o mesmo efeito em nós. Que sejamos uma igreja cada vez mais organizada. Mas não organizada segundo a vontade do homem, mas organizada segundo a vontade de Deus. E veja, é da vontade de Deus que a boa doutrina seja propagada, ensinada, mas para além disso, preservada em meio ao seu povo. Para isso, temos que ter atitude como igreja, diante de desvios doutrinários que podem surgir em meio à nossa igreja local. Precisamos ter atitude em relação a isso. É possível que tenhamos pensamentos distintos como irmãos em questões menores, mas tem doutrinas que são basilares e que a gente não pode negociar, que não tem como a gente negociar. Um exemplo, a doutrina da Trindade. Pode um irmão crer no Deus Trino e o outro rejeitar o Filho?
rejeitar quem o Filho é, quem Jesus é. Não dá para ambos viverem em meio à mesma comunidade. Aquele que está rejeitando o Filho precisa ser disciplinado, exortado, chamado aos retos caminhos. Além disso, cito também como exemplo a ideia da visão que temos sobre as Escrituras. Cremos que as Escrituras é a palavra de Deus, infalível, inerrante, suficiente. Não temos como ter um irmão que crê nisso, que se deleita na palavra de Deus, que se sujeita à palavra de Deus, e em contraponto ter pessoas que entendem que a Bíblia contém a palavra de Deus, que algumas coisas podem até ser reais e aplicáveis para a minha vida, mas a outras eu deixo de lado. Aquelas que são muito difíceis para mim, não, isso aí não tem valor. Não dá para a gente negociar. E outra doutrina que cito é a questão da salvação somente pela fé. O cerne do Evangelho. Isto que estava sendo afetado na ilha ali de Creta. Não tem como a gente negociar. Não tem como termos irmãos que creem que são salvos somente pelos méritos de Cristo, pelo perdão que houve pela obra do Senhor, e ao mesmo tempo termos irmãos que dizem não é bem assim. A gente tem que fazer algumas coisinhas para conseguir a nossa salvação. Não dá. Isso é incompatível com a vontade de Deus. A grande realidade é que muitas vezes o que mais vemos por aí é a disciplina dentro do contexto da igreja local ser aplicada somente para com pecados de cunho moral. Realidades que envolvem doutrina, pouco se fala de disciplina. E para ser mais específico ainda, pecados de cunho moral que envolvem relacionamento homem e mulher. Né? Porque tem alguns pecados morais também que vai deixando, vai passando e vai ficando. E não é tratado. Muitas vezes a disciplina só acontece nestes termos. O texto de hoje nos mostra a realidade que estamos perdendo de vista o quão grave é o desvio doutrinário, o quão grave é os falsos ensinos no nosso meio, o quanto que eles podem ser prejudiciais para o corpo de Cristo. Ovelhas do Senhor podem ser enganadas em nosso meio, se esse mal não for tratado. Portanto, é nosso dever proceder da forma que vimos aqui. Devemos sim estar atento com a doutrina, com os ensinos dos nossos irmãos e chamá-los então ao arrependimento. Qual é a instrução de Paulo? Vá lá, fala para ele se calar, ó, não é bem assim, não fala mais disso, vamos sentar e aprender mais. É interessante que aqui eu faço um adendo. Parece que nestes casos de falsa doutrina, o pastor deve ser incluído, o ministério pastoral deve ser incluído. Não que o irmão esteja inibido de fazer a exortação. Poxa, eu percebi um mau ensino. Eu percebi que aquela pessoa não entende bem esta doutrina, Antônio. O que devo fazer? Vá lá, exorte o irmão, instrua ele, fale com o ministério pastoral para que o ministério pastoral caminhe com ele. O que não podemos fazer é nos calar, fingir que nada está acontecendo. Pensar, não, com o tempo Deus trata. E deixa ali, deixa quieto isso. Isso aí é bobeira. Não é, não é. A doutrina é importante, deve ser zelada dentro da igreja, deve ser zelada. Esse é um chamado para todos nós. Devemos estar mais atentos a isso. Devemos conversar mais com os nossos irmãos acerca do que eles creem. Ter conversas mais intencionais. Falar acerca de Jesus, falar acerca da Bíblia, perguntar para ele acerca do que ele pensa sobre um assunto, para que possa então ajudá-lo a caminhar no caminho da verdade. Lembre-se, a exortação,
a disciplina é algo que é gracioso, visa a restauração de vidas, de pessoas, e devemos então aplicar isto na nossa igreja. Então, reitero aqui a minha segunda aplicação. Considere como motivo de disciplina o falso ensino na igreja. Por fim, trago aqui uma última aplicação. E a última aplicação é cuidado com o legalismo. Cuidado com o legalismo. Na primeira aplicação, eu destaquei o cuidado que a gente deve ter em relação aos falsos mestres. Mas outra coisa que percorre todo o texto e é um grande perigo para a igreja de Cristo é o legalismo. Ah, gente, o legalismo é apaixonante para o coração do homem. Afinal de contas, quem que não deseja conquistar as coisas por si mesmo? Quem que não é sedento por ter a sua parcela em meio à coroa final? Nosso coração é extremamente orgulhoso e por isso o legalismo é tão apaixonante para o ser humano. O legalismo é um mal que inclusive vem sobre aqueles que já conhecem a Jesus, nesta batalha contra a carne. E devemos nos atentar com isso. Talvez você me fale, Antônio, eu conheço o Evangelho. Eu sei que eu não sou salvo pelos meus méritos, mas pelo que Cristo fez. Tudo bem, meu irmão. Eu até creio que você conheça a doutrina. Mas é debaixo disso que você tem vivido e é isso que você tem ensinado a outros. É isso que você tem ensinado a outros. Porque muitas vezes estamos ensinando sem perceber legalismo para as pessoas. Por exemplo, você, pai e mãe, você tem ensinado o Evangelho de Cristo para os seus filhos? Ou você tem ensinado legalismo para eles? Será que quando você fala acerca do cristianismo, do que é ser parte da igreja, o que você apresenta para os seus filhos, não é um monte de regras somente? Pontuando um monte de mandamentos que eles devem ali seguir? Sem falar de Jesus, de arrependimento, da realidade que eles são pecadores e necessitam da graça. Você vira e fala para o seu filho, olha, ser cristão envolve isso. E apresenta aquele inúmeras regras. Algumas regras bíblicas, outras você tirou da tua cabeça, acha legal e cobra deles. Tem muito pai ensinando legalismo para os filhos. O pior é que muitos desses filhos continuam dentro da igreja, fazendo parte da igreja, vindo aos cultos, mas não como um culto de adoração a Deus, porque entendeu que foi salvo e remido por Cristo, mas vindo aqui porque ele aprendeu que ele precisa vir no culto todo domingo para ser um cristão. E ele está vindo e frequentando a igreja e crescendo aqui, acreditando que é um filho de Deus, porque tem cumprido pequenas regrinhas que você apresentou para ele. Podemos cair nesse erro. Portanto, pai, mãe, sim, apresentem os mandamentos do Senhor. É bom, é agradável a Deus que eles conheçam a vontade do Senhor, mas não deixem que esta mensagem venha desacompanhada da grande solução para o problema do pecado, que é Cristo. Falem dos mandamentos, mas apontem, filho, papai, mamãe, você, nós vamos falhar, nós vamos errar. E o que a gente deve fazer? Buscar a Jesus. É assim que um pai e uma mãe ensinam o Evangelho. Podemos ensinar o legalismo também para aqueles que estão adentrando a nossa igreja. Pessoas que estão achegando à fé.
Ensinamos o legalismo para estes quando nossas bocas são rápidas em apontar os pontos que eles precisam melhorar. Rápidos, às vezes, para fazer fofoca sobre eles, para disseminar acerca de problemas relacionados às suas vidas. Em contrário a isso, a nossa boca é tardia em falar para eles acerca da solução. Vemos pessoas que se achegam na nossa igreja com histórico de uma vida em meio ao pecado longo. Estão começando a travar agora esta batalha. Porém, ao invés de ir lá e agirmos como cristãos devem agir, ajudá-los, sermos irmãos que auxiliam, que se põem de lado, que orem pela vida deles, que falem de Jesus para eles, que reforcem o evangelho para estes, somos aqueles que põem mais fardos na vida deles, que apontamos os seus problemas, cutucamos nas feridas, sem apresentar a solução que é Jesus. Assim ensinamos para os novos membros legalismo. Legalismo. Além disso, por último, também destaco outro exemplo, que ensinamos o legalismo muitas vezes em nossas atitudes. Às vezes não é nem no nosso falar, mas quando tomamos atitudes que não refletem o Evangelho de Jesus. Dou um exemplo aqui. Alguém que procura um irmão com o coração quebrantado, contrito, arrependido, falando, eu falhei com você e eu te peço perdão. E o outro vai lá e nega. Quando eu não perdoo o outro, o que eu estou ensinando para eles? Que você se arrepender, está contrito, você vir e simplesmente falar, perdão, me desculpa, não é o suficiente. Não basta. Você tem que conseguir minha aprovação de novo. É isso que estamos ensinando. É óbvio que há, às vezes, pecados graves, ofensas graves, onde vai precisar de um processo, para que a pessoa consiga realmente ali trilhar o caminho da reconciliação, do perdão. Porém, às vezes, por pouca coisa, por pouquíssima coisa, guardamos mágoa do outro. Não conseguimos declarar o perdão para aquele que nos procura, arrependido. E isso estamos colocando, então, este fardo do legalismo sobre eles. Imagine a cabeça dessa pessoa. Se eu não consigo o perdão de um irmão que é como eu, que é falho, eu preciso que ele me aprove novamente. Como farei diante de um Deus que é justo, que não falha, que não peca? Como eu vou poder falar, perdoe-me, Senhor, e saber que Deus concedeu o perdão? Então, até as nossas atitudes ensinam o legalismo. O grande ponto desse texto, gente, é que há uma mensagem que é o grande fundamento da Igreja de Cristo, que é onde ela se sustenta ou cai, é o grande fundamento onde nos mantemos de pé, e que deve percorrer o lábio de cada membro desta igreja. Esta mensagem, este ensino é o Evangelho. É o Evangelho. O grande ponto deste texto é isto. Os cretenses estavam abandonando a mensagem da graça, a boa nova de Cristo, e era isso que era o grande mal. E é isso que essa igreja tem que lutar e batalhar para nunca perder. É isso que a gente deve perseverar em ensinar. Para você que nos visita, eu apresento a ti qual é a mensagem que sustenta a nossa igreja e na qual queremos firmar o nosso pé à luz das Escrituras. O Evangelho, basicamente, se resume no fato de que todos nós somos pecadores, miseráveis. Somos pessoas em meio a delitos e graves pecados, todos nós. Todos nós falhamos em obedecer completamente à lei do Senhor.
E a grande realidade é que todos nós estávamos condenados ao inferno. Estávamos condenados a esta condenação eterna. Pois quem que pode se apresentar com a mancha do pecado diante de um Deus que é santo, justo, e achar que vai receber então a salvação eterna? Ninguém. Diante disso, é que experimentamos da boa nova, da boa notícia de Jesus. Pois diante da nossa dificuldade como pecadores, como transgressores, eis que Cristo vem à terra, o Deus que se fez carne, e Ele sim, viveu neste tempo em justiça, justo, sem pecado. Ele viveu de maneira irrepreensível, o santo do Senhor, e Ele veio e cumpriu toda a lei, e se ofereceu como sacrifício por nós. Quando Jesus vai à cruz, quando Cristo se coloca naquela posição, a maior dor que Cristo não sentiu não foi a dor da crucificação, os cravos em si, a coroa de espinho em si, o peso da cruz que ele teve que carregar. A maior dor que Cristo sentiu foi a ira de Deus, a justiça de Deus que Ele experimentou em nosso lugar. Porque lá na cruz Ele tomou sobre si o nosso pecado. Estas inúmeras falhas que por vezes e vezes incorremos, e Ele tomou sobre si. E Ele sofreu a justiça para que pudéssemos experimentar da misericórdia. Ele bebeu do cálice da ira, para que nós pudéssemos experimentar do galardão eterno, para que pudéssemos experimentar do tempo vidouro. Esse é o Evangelho. O Evangelho não diz de nós, o Evangelho diz de Cristo. O Evangelho não concede glória a homens. O Evangelho concede glória somente a um, que é o Senhor. O Evangelho não dá o direito de ninguém bater no peito e dizer: eu consegui isso. Mas o Evangelho coloca todo mundo de joelho diante da cruz do Calvário. Todos no mesmo patamar como pecadores, adorando, reconhecendo e dedicando completa a sua crença, a sua vida a um que é Jesus. Este é o Evangelho, este é o fundamento desta igreja. João 3,36 diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Essa é a mensagem que pregamos na IB. Esta é a mensagem que desejamos que o Senhor preserve neste lugar. Esta é a mensagem que juntos, como irmãos, devemos guardar. Amém?